Fala, meus amigos, hoje é dia de falar de espécies. Hoje estaremos falando de uma espécie muito popular no meio dos ciclistas africanos do Lago Malawi, uma espécie onde muitos iniciantes já adquirem, de cara, é o famoso e popular zebra laranja ou zebra red, são vários nomes populares. Estarei passando fichas técnicas, vou estar falando um pouquinho sobre parâmetros de água, onde ele vive no lago, enfim, vou estar fazendo um review bacana dessa espécie aí pra vocês, beleza? Mas antes, já se inscreve, deixa o like no vídeo e compartilha o vídeo com os seus amigos, valeu? Agora vamos lá falar sobre o Mailandia echterae, zebra laranja. Galera, o Mailandia echterae, o zebra laranja, popularmente conhecido aí como zebra laranja, é um ciclista africano do Lago Malawi do grupo dos Mbunas. Ou seja, Mbunas são os peixes que habitam a parte rochosa do lago. São os bichinhos aí que são mais territorialistas, Em seu local de origem, no Lago Malawi, é muito comum ser encontrado na costa leste do lago, tendo as populações aí mais conhecidas como Minus Reef, Gome, Nikungu Reef e Chilufa Reef. Acho que é assim o nome, Meu nome é complicado demais de falar. Os parâmetros de água são padrões, Lago Malawi, pH de 7.8 a 8.6, KH, que é dureza em carbonatos, de 4 a 8, o GH, que é dureza geral, de 4 a 6 e a temperatura que vai aí de 24 a 28 graus. Eu particularmente prefiro manter em 26 graus, entre 25 e 26 graus já é o suficiente para eles. Lembrando, galera, que esses são os parâmetros que eu considero ideais, para os ciclídeos africanos do Lago Malawi. Em relação ao pH, se você puder deixar o pH em 7.8, 8.0 é perfeito, que é inclusive o nível que eu estou mantendo os meus animais aqui. 7.8, melhor ainda, que você trabalha com uma margem de segurança. Quanto mais alcalina a água, mais perigoso fica a questão da amônia, na amônia na água. Em pHs mais alcalinos, a amônia se torna mais tóxica ao animal, então você trabalhar com pH 7.8, que seria o mais baixo, para os ciclistas africanos do Lago Malawi, é tipo uma margem de segurança. Eu inclusive prefiro manter o pH dessa forma, mesmo tendo mais de 40 litros de mídia biológica. O Mailandia echterae é um Mbuna que tem grande tendência a ser herbívoro, Ele se alimenta ali principalmente das algas que ele encontra pela superfície das rochas, E no meio das rochas ele acaba encontrando às vezes ali uns caramujinhos, uns alevinos, alguns invertebrados que acabam fazendo parte da sua dieta. Só que grande parte da sua dieta continua sendo base vegetal, herbívoro no caso. Então, alimentos com grande proteína vegetal, quantidade de proteína vegetal, a dieta semanal dele focada aí na proteína vegetal, para evitar problemas intestinais, Se você oferecer excesso de proteína animal, você vai acabar gerando alguns problemas intestinais no animal, isso não vai ser interessante. Então foca aí nas rações herbívoras, Utiliza rações onívoras ou carnívoras como suplemento e não como base. Base sempre ração herbívora. Rações de espirulina também são muito bem-vindas, mas controlando a quantidade de espirulina. Se for uma ração com grande concentração de espirulina, oferece uma vez só por semana. Mas se for em pequenas quantidades, abaixo de 10%, aí, você pode oferecer quase todos os dias. Por conta da hibridação das espécies, do Mailandia echterae, principalmente por ser um peixe muito popular, acabou ocorrendo aí da degeneração da genética desse animal. Então, às vezes fica complicado a gente identificar da onde é aquele Mailandia echterae, da onde é aquele zebra. Se é um Mailandia echterae de Nikungu, se é um Mailandia echterae de Minus Reef, se é um Mailandia echterae de Gome. Então, acabou rolando essa mistura, e fica complicado de diferenciar, às vezes, até o macho da fêmea. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam: Matheus, meu zebra laranja necessariamente é uma fêmea? Não, eu já vi zebra laranja aqui no nosso país sendo macho, que é a maioria, inclusive, que eu vejo, os zebra laranjas aí da vida sendo macho. Mas em compensação, eu já tive um zebra laranja, que era um macho, só que branco, que era o padrão aí Minus Reef. Você olha bem para ele, você vê um azulado, um laranja bem tímido, só que a maior parte do corpo dele, o corpo inteiro, na verdade, é branco. E eu, inclusive, acho até mais bonito do que o laranja mesmo, o tradicional. Então, se eu falar para você que tem como diferenciar pela coloração, tem como diferenciar, só que é muito difícil, muito complexo, muito relativo.
Então a forma mais certa de você diferenciar o macho da fêmea é pegando e fazendo lá, verificando os orifícios, né? 2 orifícios do mesmo tamanho é um macho, um orifício maior do que o outro é uma fêmea, né? Justamente seu orifício maior é o ovo opositor, que é onde ela vai expelir ali os ovos durante o ritual de acasalamento para o macho fecundar os ovos. E falando em reprodução, né, os Mailandes terais, assim como a maioria aí dos cíclides africanos, são incubadores bucais maternos. Na hora do acasalamento, ao invés da fêmea deixar os ovos depositados dentro do aquário, ela incuba os ovos na boca. Ela tem esse comportamento justamente para evitar com que outros peixes possam predar, né, os ovos, possam comer os ovos, principalmente em aquários comunitários. Eu já falei sobre reprodução de cíclides africanos e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para depois vocês terminarem de ver esse vídeo e dar uma conferida na reprodução dos cíclides africanos, principalmente do Lago Malawi. O Mailandes terai na fase adulta, normalmente ele fica entre 10 a 12 centímetros, né? O macho costuma ser maior do que a fêmea, né? A fêmea normalmente chega aí a seus 10 centímetros, eu acho que 10 centímetros é um tamanho bem grande para a fêmea, né? Mas o macho, em compensação, por conta justamente também da hibridação, né, da degeneração da genética do animal, pode ser que ele passe dos 12 centímetros, coisa que eu já vi. Eu já vi Mailandes terais, zebra laranja aí com seus 14, 15 centímetros. Então não é algo incomum, né, ele passar desse tamanho. Mas normalmente, por uma visão geral assim de todos os exemplares que eu já vi, é comum os seus 12 centímetros. Tamanho mínimo de aquário, eu sempre falo o tamanho mínimo mesmo, 200 litros. Mas eu acredito que o ideal para cíclides africanos do Malawi, sendo principalmente ambunas aí, é acima dos seus 300 litros. Porque a gente não conta pelo tamanho do peixe, e sim pelo comportamento dele, que é um peixe muito territorialista, né? Tem muito essa questão territorial. Eles dominam grandes territórios em seu estado natural e trazem isso, né, no seu código genético, trazem isso na sua genética até hoje, nos dias de hoje, mesmo sendo reproduzidos em cativeiro há várias décadas. Dê preferência aí para a largura ao invés da altura do aquário, beleza? Ou seja, um aquário quanto mais largo do que alto, melhor. Um exemplo do meu aquário ele mede 1,60 m de comprimento, 70 de largura e 60 de altura. Assim eu consigo aproveitar, eu tenho uma área, né, maior de aquário. O zebra laranja, se for olhar para um contexto assim geral, ele tolera bem machos de outra espécie, né? Ele não tem tanto problema assim em relação a outras espécies, de perseguir assim até cansar, ou ter uma perseguição incessante, sabe? Normalmente ele costuma implicar mais com machos da mesma espécie, ou seja, você pega, coloca 2 machos de Mailandes terai, 2 machos de zebra laranja no mesmo aquário, né? E rola aquela perseguição ali direto, constante. Principalmente se você colocar uma fêmea no meio desses 2 machos. Aí mesmo, né, que a perseguição será mais intensa ainda. O que eu recomendo é um macho, uma fêmea, né, ou um macho para 2 fêmeas, que você não vai ter problema. Mas jamais recomendo, principalmente se você for iniciante, colocar 2 machos no mesmo aquário. E a vantagem aí, né, a principal vantagem do zebra laranja é um peixe bem popular, fácil de ser encontrado, barato, não é caro. E tem muitas variações, né? Você encontra o zebra laranja azul, não tem muito sentido isso, mas você encontra, né? Tem o zebra OB, que são o orange blue que chama, que ele tem várias marcações, várias manchinhas pelo corpo. Daí você encontra, é muito comum encontrar desse OB a variedade que tem o corpo branco, né, e as manchas, ou o corpo laranja e as manchas pelo corpo. É um peixe de fácil criação, não vejo tanto mistério. Eu já criei por muito tempo e pretendo retornar à criação, né, desse gênero Mailandia. Para quem não sabe, o gênero Mailandia antigamente era conhecido como Metriaclima, né? Então você acha às vezes aí na literatura os 2 gêneros, Metriaclima e Mailandia. Qual é o certo? Atualmente o que foi aceito é o Mailandia, o que é o gênero válido, né, para essas espécies. Você indica ou não indica essa espécie para iniciante? Galera, pela quantidade de informação difundida que nós temos dessa espécie aí, eu indico sim para iniciantes, né? Eu não vejo tanta dificuldade em você iniciar na criação de cíclides africanos com o Mailandes terai. E é aquilo, sempre tem uns que já teve um exemplar, um indivíduo que era o capiroto, que tacava fogo no aquário inteiro, e sempre tem aqueles indivíduos que são mais calmos. Isso é algo muito complexo, muito relativo, depende muito da espécie. Não é porque deu errado no aquário de um que vai dar errado no seu aquário. De repente, no seu aquário,
tem proporções, características que são diferentes do outro aquário e pode ser sim que dê muito certo, muito mais certo do que em vários outros aquários. Então o que eu indico? Matheus, compra ou não? A única coisa que eu não indico, cara, é você colocar 2 machos da mesma espécie no aquário. Se você arriscar assim, às vezes até arriscando 2 machos de coloração semelhante é capaz de dar certo. Só que se você for iniciante, ainda não arrisca, né? O interessante é você observar o animal. Você compra, observa, deu certo, né? Você não pode falar assim, deu certo com 1 semana, 2 dias do animal dentro do seu aquário. Você só vai ter certeza se deu certo ou não depois dos seus 3, 4 meses do peixe já habituado dentro do seu aquário. Você pode adicionar o peixe hoje no seu aquário, mas ele só vai vir a dar problema, vai gerar problema daqui a 6 meses, enfim. Então isso é muito de observação. Algo que eu não recomendo de forma alguma é colocar 2 machos da mesma espécie dentro do aquário, seja um Mailand terais, seja um Labidochromis caruleus, enfim, qualquer espécie de ciclino africano, tanto Lago Malawi quanto Tanganico, eu não recomendo muito você colocar 2 machos da mesma espécie dentro do aquário. Procure sempre um casal, né, ou um harém, um macho com várias fêmeas. Então o vídeo de hoje é basicamente isso, galera. Não tem muito mistério. Mailand terais, peixe muito pedido, peixe muito popular no aquarismo internacional, a nível mundial, né? E é muito comum de ser encontrado aqui pelo nosso país, até em pet shops é muito comum encontrar esse animal. Espero que tenham curtido o vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Valeu, é nóis, tamo junto, fiquem com Deus e fui!